de Cristo. Simão, bispo de Jerusalém, 115 depois de Cristo. Imperadores, fatos importantes, principais mártires. Adriano, de 117 a 138 depois de Cristo. A perseguição imperial não aceitava acusação infundada contra os cristãos. Bispo de Roma, Telésforo. Possível martírio de Telésforo, bispo de Roma. Antonino Opio, de 138 a 161. A perseguição em Esmirna, atual Turquia, bispo de Roma, Aniceto. Policarpo de Esmirna, 155 depois de Cristo. Marco Aurélio, de 161 a 180. A perseguição em Gália, Lião e Viena. Bispo de Roma, Sotero. Justino, 165. Fotino, bispo de Leão, 177. Blandina, 177. Cômodo, 180 a 192. Outros imperadores. A perseguição imperial é amenizada. Vários cristãos condenados às minas na Sardenha foram soltos entre 180 a 190. Bispo de Roma, Vítor. Exilitanos decapitados durante a Quinta Grande Perseguição, 185 depois de Cristo. Sétimo Severo, de 193 a 211. A perseguição no Egito. Tornou-se ilegal se converter ao judaísmo ou cristianismo. Bispo de Roma, Seferino, 199 a 217. Leônidas de Alexandria, 202 depois de Cristo. Vários imperadores, 211 a 249. A perseguição por todo o império, ora extremamente violenta, ora mais amena. Durante os períodos em que as perseguições abrandavam, a Igreja aliviada continuava sua marcha propagando o Evangelho e aumentando o número dos fiéis. Bispos de Roma, Calixto, Urbano, Ponciano, Antero, Fabião, Hipólito e Ponciano, bispos de Roma, condenados e mortos por ordens do imperador Maximino em 235 depois de Cristo. Muitos cristãos e judeus foram presos, torturados e mortos. Segundo período, num relance. Décio, 249 a 251. Emiliano, 253. A perseguição geral. Décio impõe uma única religião no império, Libeli. Bispos de Roma, Cornélio, 251 a 253. Fabião, bispo de Roma, e Orígenes. Valeriano, 253 a 260.
A perseguição imperial é amenizada em 253, mas em 257 o Império proibiu reuniões cristãs nos cemitérios e em 258 ordenou a execução dos clérigos. Bispo de Roma, Estevão, 254 a 257 d.C. Sisto II, bispo de Roma. Cipriano, bispo de Cartago. Vários imperadores, 260 a 282. A perseguição imperial é amenizada. A Igreja experimenta um grande aumento dos fiéis. O imperador Galieno revogou os decretos contra os cristãos e restaurou seus cemitérios, proibindo os maus-tratos. Bispo de Roma, Dionísio, 259 a 268. Félix. Em algumas partes do Império, cristãos e judeus continuaram sendo perseguidos e mortos, de 260 a 282 d.C. Diocleciano, 284 a 306. Outros imperadores. A perseguição imperial. Um edito de Diocleciano ordenou a destruição dos prédios das igrejas e as cópias das escrituras. Os que não obedeciam ao decreto imperial eram julgados como traidores do império. Bispo de Roma, Caio, 283 a 296 d.C. Centenas de fiéis discípulos de Cristo foram impiedosamente perseguidos e mortos de 284 a 306 d.C. Galério, 306 a 311. Maximino Daza, 311 a 313. A última grande perseguição imperial. Os cristãos eram acusados e julgados como responsáveis pelas desgraças naturais. Bispo de Roma, Marcelino, 296 a 304 d.C. Centenas de fiéis foram mortos de 306 a 311 d.C. Fim da perseguição imperial. Término, ano 313 d.C. Local: Roma. Evento: o Edito de Constantino. Imperador: Constantino, 306 a 337. Edito de Tolerância, 311 d.C. Edito de Milão, 313 d.C. Bispo de Roma, Eusébio. Declarava que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, por Galério. Em Milão, Constantino sela um acordo cuja uma das partes dizia não mais perseguir os cristãos e que o Império deveria devolver-lhes os templos, cemitérios e propriedades outrora confiscadas.
curiosidades históricas. A religião romana combinava os princípios de diversas crenças e doutrinas. No geral, a maioria dos deuses e deusas dos romanos relacionavam-se com os deuses gregos, apenas com alguma variação de nome, e algumas vezes na forma de culto a essa divindade. Principais deuses romanos. Em Roma: Júpiter, Rei dos deuses, representante do dia. na Grécia. Zeus, O maior e principal deus do Olimpo. Juno, Rainha dos deuses. Hera, Esposa de Zeus. Febo, Deus do sol, o mais belo de Roma. Apolo, Deus da música e da profecia, filho de Zeus. Marte, Deus da guerra. Ares, Deus da guerra, filho de Zeus e de Hera. Diana, Deusa da caça, castidade e animais selvagens. Ártemis, Deusa da caça e da lua, irmã de Apolo. Vênus, Deusa do amor e da beleza. Afrodite, Deusa do amor, nascida das espumas do mar. Ceres, Deusa da colheita e agricultura. Deméter, Deusa mãe da terra. Baco, Deus do vinho e festas. Dionísio, Deus do prazer e lazer. Netuno, Deus dos mares e oceanos. Poseidon, Senhor dos oceanos, irmão de Zeus. Minerva, Deusa da sabedoria e das artes. Atena, Deusa da sabedoria, nascida da cabeça de Zeus. Mercúrio, Mensageiro dos deuses e protetor dos comerciantes. Hermes, Filho e mensageiro de Zeus. Saturno, Deus do tempo. Cronos, Deus do tempo, pai de Zeus. Plutão, Deus do submundo e riquezas. Hades, Senhor do reino dos mortos, irmão de Zeus.